Olá, sou a professora Vilma. Hoje nós vamos estudar operações com conjuntos. A aula de hoje é a diferença entre dois conjuntos. A diferença do conjunto A com o conjunto B é formada por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. Indicamos por A menos B. Lê-se A menos B. Um exemplo. Considere os conjuntos A 5, 10, 15, 20, 25 e o B 2, 5, 7, 12, 15. Escreva o conjunto C obtido de A menos B. O C é formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, vamos representá-lo. Então, nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Eu quero A menos B. Então, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A que não pertencem a B? Olha, o 5 pertence, o 10 pertence a A e não pertence a B. Então, o 10, o 15 pertence a A e a B. O 20 pertence ao conjunto A e não pertence a B, olha, então, o 20. E o 25, ó, pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então, o 25 também faz parte aqui. Então, A menos B, 10, 20 e 25 são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. E B menos A, quais são os elementos que pertencem a B e não pertencem a A? Olha, o 2 pertence ao B, mas não pertence a A, então o 2. O 5 pertence aos 2. O 7 pertence ao conjunto B e não pertence a A. O 12 pertence ao conjunto B e não pertence a A. Ó. E o 15, ó, pertence a B e pertence a A. Então, os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A, 2, 7 e o 12. Esse conjunto podemos representar em forma de diagrama. Olha, então, essa parte destacada aqui, ó, corresponde à diferença entre os conjuntos A e B, ou seja, A menos B. São os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, dados os conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B. O conjunto C tá o quê? X pertence a C, se somente se o X pertence a A e o X não pertence a B. Outro exemplo. Considere os conjuntos D, 1, 2, 3 e 4, e o E, 5, 6 e 7. Escreva o conjunto C obtido de D menos E. Como é que vamos representar? Então, D menos E. Quais são os elementos que pertencem a D e não pertencem a E? O 1 ó, pertence a D e não pertence a E. O 2 pertence ao D e não pertence ao E. O 3 e o 4. Então, D menos E é 1, 2, 3 e 4. Pertence ao conjunto D e não pertence ao E. Então, no caso de D menos E, é igual ao próprio conjunto D. E menos D. Ó, o que tem no conjunto E que não pertence no conjunto D? O 5, 6 e o 7. Então, aqui, E menos D é igual ao próprio conjunto E. Isso acontece porque os conjuntos, eles são disjuntos. Vamos representar em forma de diagrama. Ó, o conjunto D, 1, 2, 3 e 4 e o E, 6, 5 e 7. Note que os conjuntos D e E são disjuntos, né? Eles não têm valores aqui, ó, de intersecção. Nesse caso, D menos E é o D e o E menos D é o próprio E. Outro exemplo. Considere os conjuntos F, 1, 3, 7, 10, 13, 16 e o conjunto G, 4, 7, 13 e 16. Escreva o conjunto C obtido de F menos G. Olha, F menos G, quais são os elementos que tem no F que não tem no G? O 1, o 4 tem no G, o 7 tem no G, o 10... 13 tem no G e o 16 também. Então, é o 1 e o 10. Somente esses números, ó, que pertencem ao conjunto F e não pertencem ao conjunto
G. Agora, G menos F. Quais são os elementos que tem G que não tem F? Olha, o 4 tem no F, o 7 também tem no F, 13 e o 16 também, olha. Porque esse conjunto G é um subconjunto de F. Ele está aqui, ó, 4, 7, 13 e 16. O G está contido no F, é um subconjunto. Então, nesse caso aqui, olha, não tem, ele vai ser um conjunto vazio. As duas maneiras, eu escolho uma para representar. Pelo diagrama. Note que o conjunto G é subconjunto de F, ou seja, todo elemento de G também é elemento de F. Dessa forma, G menos F é vazio. Então, concluindo, dados dois conjuntos A e B, a diferença entre eles será formada por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Até o próximo vídeo.